perceber que o tema é muito grande, que ele é muito amplo, bastante confuso e vocês vão ter muito para estudar? Ou seja, só recapitulando, isso, descobriram agrotóxico quando produziam coisas para a guerra, ou seja, quando o ser humano estava focado na morte, descobriram uma coisa de morte. Aí viram que aquilo podia ser usado em produtos que a gente usa para a vida. Tem uma contradição nisso. Ela está acabando de contar que encontraram produtos para produzir morte, quando estavam pensando em guerra, em matar ser humano. E depois aplicaram isso numa atividade que deveria ser voltada e preocupada com a nossa vida, que é a agricultura. Alguma coisa vai mal, né? Olha, eu estou filmando aqui, viu, Carlos? O que acontece quando nós temos esse processo? Começou de forma muito silenciosa o adentramento dos agrotóxicos no universo vegetal, por um interesse muito simples. Na mesma época coincidiu da indústria farmacológica descobrir medicações que davam um barato e que geravam uma diminuição da ansiedade. Vocês estão numa idade em que é natural vocês serem ansiosos e estarem ansiosos. Na idade entre 12, 13, 15 anos até 22, 23 anos, você está num processo de organização hormonal que faz você ter sentimentos muito intensos, até para você descobrir qual é a sua vocação, para o que é que você foi feito, aonde é que você está. E existem 3 grupos que são muito vulneráveis ao sistema de agrointoxicação. O primeiro grupo são as crianças de 0 a 4 anos, que ainda não estão com o sistema imune preparado. O segundo grande grupo gravemente vulnerável aos agrotóxicos são os adolescentes, as pessoas entre 11 e 12 anos até os 23, 24 anos. Por quê? Porque é um processo onde você está num sistema orgânico para encontrar a sua nova forma física para se tornar um reprodutor, né? Para garantir a preservação da espécie. E o terceiro grupo grandemente vulnerável são as pessoas idosas. Claro, considerando também as pessoas que têm já doenças. E aí, o que acontece com uma pessoa que não é capaz de fazer sinapse? Ela só é obediente, ela não é desobediente, ela é agressiva, e a agressividade não é um sintoma de inteligência. A agressividade gratuita, ela é um sintoma de instabilidade de medo, né? Ser obediente, que eu digo, não é fazer a coisa certa, é obediente. Eu chego em casa, assisto a novela, eu estou obediente. Logo depois da novela, quando está no comercial, propaganda de quem que faz? Propaganda de carro, de que mais? De que mais? Produtos que você não precisa e medicação. E medicação, e cerveja. É todo um sistema para fazer você não pensar no que está acontecendo. Porque daí você fica com aquele prazer da cerveja, com aquele prazer da novela e não precisa fazer nada, você não precisa se incomodar. E por que eu comecei lá primeiro com um animalzinho? Primeiro, se ele é mais preparado para estar nesse planeta e tem alguma coisa que está matando ele, imagina onde é que vocês ficam. A gente fica num sistema de aprender o que é ser obediente a si mesmo. Ser obediente a si mesmo não significa violar os direitos do outro. Ser obediente a si mesmo não significa ir invadir o sistema do outro. Significa você estudar, se aprimorar, entender o que está fazendo e o que você pode fazer. Então, um dia, eu estava com meu companheiro, com todas essas questões na cabeça, e a gente tinha necessidade de um berçário para plantas. Nós começamos a procurar e encontramos um terreno baldio, cheio de entulho e lixo, que a gente começou a cuidar. Você vai falar do hotel? Vou. Posso pedir para entrar uns alunos que chegaram? Claro! Quando você
num grupo, né? Todo mundo tem o seu amigo. Quando você está num grupo que você consegue interagir, que você está conseguindo sentir qual é o teu papel ali naquela hora, se é receber ou se é dar, se é trocar, se é levar, se é pegar, o que acontece? A vida flui, o seu corpo sente, você tem mais prazer, e quando você sente mais prazer, sabe do que você não precisa? Você não precisa de um monte de coisas. Quando você começa a escutar o que vem aqui dentro do peito, quando você começa a escutar o que vem dentro do coração, você começa a perceber o que é que você efetivamente precisa fazer para realizar quem você é. Isso me comove muito. Volta só para aquela foto anterior. Isso me comove. E aí o que acontece? Isso aqui é o coentro. O coentro é um tempero. O coentro é um tempero que ajuda o teu corpo a se restabelecer. Nas culturas de coentro que se faz no universo de monocultura, monocultura é a cultura de um único elemento vegetal. Nenhum desses animais conseguem convivência. E quando os animais não conseguem convivência com o universo vegetal, a própria planta não desenvolve em seus veios caulinares o sistema imunológico dela, que só é possível se desenvolver na convivência com a interação externa. Estou conseguindo colocar com clareza? Alguém tem alguma pergunta? Continuando. Aqui, dá para ver bem essa foto? Não tem como. A cabeça vai ser do Rafael é do tamanho da batata. Essa batata dá para fazer um pão para 10 pessoas. Por que o governo quer que você continue num sistema de obediência, de novela, obediência de sistema? Porque assim você não vai descobrir a maravilha dessa batata que eu vou mostrar agora. Quando você começa a plantar, não vou dizer que todos vocês tenham vocação para plantar. Não é verdade. Tem gente que nasceu com vocação para escrever, tem gente que nasceu com vocação para música, tem gente que nasceu com vocação para lecionar, tem gente que nasceu com vocação para cirurgia, tem gente que nasceu com a vocação para escuta. Cada um nasceu com uma vocação. Mas o Brasil hoje sofre de um problema muito grave. Os vocacionados para lidar com a terra estão sendo roubados no seu direito de lidar com a terra. Esse milho, ele é assim mesmo, amarelo e preto. Ele é um roxo tão escuro, quase preto. Esse aqui especificamente a gente trouxe dos índios chavantes, tá? Que fazem cultura de diversos milhos. Lá nós temos milho vermelho, milho preto, mas tudo em pequena cultura. Por quê? Porque o espaço é pequeno, em qualquer lugar. Um lugar do tamanho dessa classe, dá para se plantar mais de 40, 50 elementos vegetais diferentes num negócio que a gente chama de consórcio vegetativo. O que é o consórcio? Você vai respeitar cada ciclo que você tem, que a terra oferece. A terra, ela é mágica. Ela tem primavera, verão, outono, inverno. E é muito mágico, porque assim, olha só, na primavera, os passarinhos procriam. Eu vou pegar o exemplo dos pássaros porque eles são os multiplicadores, né? Na primavera, os passarinhos procriam. Mas olha como é importante as 4 estações para entender as estações dos vegetais. O processo vem, no verão ele fica adulto, no outono ele se organiza, no inverno todas as folhas caem com muitos galhos. Por que o inverno disponibiliza tantos galhos? Porque para fazer a nidificação, os pássaros precisam do quê? De galhos, de resíduos de matéria. Então, é no momento em que eles fazem o ninho. A própria natureza tem esse sistema. Quando a gente usa os agrotóxicos, a primeira coisa que a gente perde são os pássaros. E quando a gente perde os pássaros, a primeira coisa que a gente perde são os vegetais naturais da interação da floresta. Eu estou muito emocionada, porque se não forem vocês para escutarem o que eu tenho para falar, eu não tenho para falar para mais ninguém. Porque quando a gente perde o universo vegetal, a gente perde a saúde,
a gente se torna uma pessoa mais pobre em todos os níveis, físicos, emocionais, espirituais e afetivos. E nós nos tornamos só uma pessoa que quer um negócio, eu quero só uma coisa, eu quero só um carro, um celular. Olha aqui, isso aqui, eu todas as sextas-feiras, quando dá meio-dia, eu vou para a feira, isso aí sou eu pegando a xepa. Eu pego de 15 a 30 carrinhos de mão na feira para fazer terra de novo. Eu pego esse resíduo de material, levo de volta e coloco dentro do hortão. Esse material vira novamente terra. É uma tentativa, né? Outro dia uma menina falou assim: nossa, Carmen, você é maluca? Para que eu vou estudar se é para pegar a xepa? Aí eu falei para ela: eu fui estudar para pegar a xepa com tesão, é diferente. Eu não estou mais pegando a xepa só para pegar a xepa para garantir um trocado. Eu estou pegando a xepa porque eu acredito que é uma maneira de eu minimizar o sofrimento que o planeta já tem hoje. Não quer dizer que eu estou fazendo a coisa certa. Provavelmente tem coisas muito melhores para serem feitas do que pegar a xepa. E qual seria a coisa certa? Esse desperdício não. Ela organiza o corpo, ela dá proteína, ela dá vitamina, ela dá sais minerais e ela tem funções reorganizativas do sistema imune. Ela serve para fazer salada, guisado, suco verde, refogado e outras coisas que você consiga inventar. É uma planta que vai em qualquer canto. Ela é tratada como praga pelo sistema da nossa agricultura no mundo, no Brasil e no mundo. É uma planta que cresce muito rápido, muito fácil, ela é muito atraente, ela é comestível e nós somos privados do direito de experimentar novos sabores. Se a gente não experimenta novos sabores, a gente acaba comendo muito. Nós precisamos de 5 sabores. Olha lá. Amargo, doce, ácido, apimentado e salgado. Quando nós somos privados do amargo, do ácido, nós acabamos nos tornando involuntariamente dependentes de um negócio chamado sal e açúcar. E aí tudo que eles vendem para você vem com muito sal e muito açúcar. Eu era uma mulher obesa, eu tinha 93 quilos. Hoje eu tenho 59. Foi parar de comer o excesso de açúcar e o excesso de sal que meu corpo foi se reorganizando. Confesso que eu parei de comer carne também, mas enfim, cada um faz o que quiser. O que acontece quando a gente não tem escolha de alimentação? O nosso corpo fica em uma condição que eu chamo de estado de sequestro. O que é sequestro? Qual é o teu nome? Seria assustado, rapaz, né? Enfim, o Daniel, seria assustado o Daniel. O que acontece quando nós temos negado o nosso direito de escolha, o nosso direito ao conhecimento, o nosso direito ao saber? Nós ficamos pobres de fato. Porque tem muita gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Vocês já ouviram essa frase? Não. Nunca? Pois é. O Giovanni ouviu. O que é uma pessoa tão pobre que só tem dinheiro? É uma pessoa que não se percebe podendo escolher. É uma pessoa que não percebe que ela pode fazer mais. Mesmo que eu não tenha nada. Onde quer que eu vá, eu posso ser eu mesmo. Não estou falando de Carmen, estou falando de você, da pessoa. Isso é riqueza. Aonde quer que você vá, você vai poder ser você. Se o seu patamar de escolha é pautado só no acúmulo das coisas, a primeira coisa que teu corpo vai responder nessa convivência com os agrotóxicos é a obesidade, a depressão, porque para cada pessoa é uma reação diferente. Tem gente que não engorda, tem gente que é anorexia. Tem gente que é excesso de alergias na pele, tá?
Existem algumas alergias que são um pouco natural do tipo teu corpo se reorganizando, mas a maioria das reações alérgicas é agrotóxico, é intoxicação alimentar. Você chega no médico, resolve o problema com a medicação e você tem ali o quê? O seu tempo de vida reduzido. E por quê? Porque nós vivemos numa sociedade não permacultural que impede o direito do envelhecimento. A gente vive num sistema de publicidade que faz você que é jovem pensar que envelhecer não é bom. E eu vou dizer para vocês, nunca fui mais feliz do que agora. Sem ler lá em cima. O alface tem flor! O alface tem flor! Não acredito. Essa é uma das formas. Existem mais de 50 tipos de alface, mais de 50 tipos de flores. Flores amarelas, roxas, vermelhas não, roxas, azuladas, lilazes, amarelas, a maioria amarela, mas essa é demais. É a flor do alface. Gente, já estamos numa espécie de flor comestível lá. A palavra me dá até medo, né? Quando você compra um produto, ele já vem com uma data de finitude, uma data para quebrar. Ele já vem com uma marca, uma data para morrer. Você compra um computador para durar 2 anos. Como pode? Como pode um computador durar 2 anos? Você compra um automóvel em 2 anos. Em 2 anos ele começa a dar defeito. Agora eu te pergunto, por que um Rolls Royce que gasta o mesmo material que um Golf em termos de material, ele desde 1911 está funcionando até hoje, está fazendo 102 anos, ele está funcionando na Inglaterra e recebe manutenção de 3 em 3 anos. Por que nós temos um automóvel no planeta que pode durar 1 século e a gente compra um automóvel que em 2 anos está dando problema? Por que isso está acontecendo? Muito bem. O que significa a gente ir para o cultivo local? Quanto mais perto você estiver quanto mais próximo da comida, mais você vai ter saúde, porque provavelmente na latitude do planeta em que você está prosperando aquilo que você precisa comer. Todos os vegetais são comestíveis? Não. Comam só os vegetais que vocês tenham certeza, se certificaram por alguém que é verdadeiramente comestível. Mas o número de plantas intoxicantes que vocês são. Eu cortei um monte de ferramentas, eu não fiz uma palestra convencional. Não dava, porque vocês não são convencionais. Não dava para ser mediano, porque vocês não são medianos. Não dava para ser qualquer coisa parecida com uma aula, porque vocês não são pessoas receptivas a coisas convencionais. E eu confesso, estava me cagando para chegar aqui, porque vocês são os transformadores. Vocês são os transformadores. Ok? O que é transformador? É aquele que muda a dor, que faz as coisas se transformarem em amor. Vocês são isso. E quando eu estava vindo para cá, eu tinha certeza disso. Continuo tendo certeza. Agora que eu estou indo para embora, eu tenho mais certeza ainda. Eu agradeço a oportunidade de vocês me permitirem vir até aqui. Eu peço perdão por alguma palavra não corretamente colocada, por eu ser uma pessoa muito inquieta, por sofrer de uma agitação interna que nunca me deixa ficar em calma. E agradeço muito pelo silêncio e pelas falas, pelas discussões todas que vocês têm. Quando eu me emocionei em relação aos pássaros, eu não me emociono só com os pássaros, com as minhocas, com os pequenos animais, com quaisquer animais. E por quê? Porque eles são a nossa oportunidade de sermos outras pessoas melhores. Quando eu estava vindo para cá, eu sabia que estava diante de um grupo de pessoas que não é convencional. Então levem para casa, mesmo que vocês tenham dúvidas. Faz parte do processo ter dúvida. O que vocês não podem é parar. Investiguem. Não acreditem em nada do que eu coloquei. Não acreditem em